Universidade Virtual do Estado de São Paulo, Univesp, curso Licenciatura em Pedagogia. A importância da contação de histórias na educação infantil. Participantes: Mirene Saraiva da Silva, Nádia Rocha Soares, Paula Chiavelli, São Paulo, 2020. Este trabalho foi desenvolvido para a disciplina Trabalho de Conclusão de Curso, do curso de Pedagogia da Universidade Virtual do Estado de São Paulo, Univesp. Professora orientadora Lívia Ribeiro da Silva. Nosso trabalho constitui introdução, justificativa e objetivos, metodologia, desenvolvimento da pesquisa e considerações finais. Introdução. Então, quando contamos histórias para uma criança, estamos estimulando a sua imaginação, e o seu cérebro faz conexões entre a história contada e o seu mundo. Para Emília Ferreiro, a aquisição da linguagem, ela deve ser feita de maneira prazerosa, e através das contações de histórias que se proporciona momentos de prazer. A contação de histórias é um recurso lúdico que vai motivar a imaginação das crianças, mostrando um universo cheio de fantasias que vai fazer com que eles agreguem muitos conhecimentos ao seu mundo. O educador, ao contar histórias para as crianças, deve utilizar as técnicas e suas habilidades para dar ênfase à narrativa, como a entonação de voz ou materiais manuais. Esperamos que os contadores de histórias entendam que a prática de contar histórias é um recurso lúdico, mas um momento com muitas descobertas e conhecimentos. Justificativa. Como já ressaltamos, a contação de histórias é um recurso que traz conhecimento e inúmeros benefícios no desenvolvimento infantil. Justifica-se o uso da contação de histórias como um recurso didático para ser utilizado na educação infantil, pois traz muitos benefícios à cognição da infância. Objetivos. O objetivo é ressaltar os benefícios que a contação de histórias proporciona para as crianças em todo o seu desenvolvimento cognitivo, social e cultural. E mostrar como é importante as técnicas usadas pelo contador de história. Metodologia. Nós buscamos, com essa pesquisa, reafirmar a eficácia da contação de histórias no contexto da educação infantil, cujo objetivo é usar da contação de histórias como recurso auxiliar no processo de ensino e aprendizagem das crianças. Nosso trabalho se caracterizou como pesquisa adaptada, porque nós utilizamos 4 artigos já publicados anteriormente por licenciandos de pedagogia, nos anos de 2012, 2014, 2016 e 2020, que abordaram o mesmo tema e cujo a linguagem foi bem semelhante. O que nos fez usar esse tipo de metodologia de pesquisa adaptada foi justamente a forma como esses trabalhos anteriores foram desenvolvidos, pela semelhança deles. E como ia muito de encontro à temática que nós escolhemos, nós resolvemos fazer um compilado desses 4 artigos e fazer uma releitura, uma revisita conceitual dessas pesquisas realizadas anteriormente. Bom, para isso, nós realizamos muitas leituras, né, buscamos autores consagrados, como Abramovich, que tem uma linguagem, assim, bem própria de uma educadora infantil, que busca, né, aquele encontro com a criança, né, a Bussato, Coelho, e todas essas, na verdade, essas autoras e outros autores também,
que estão no nosso trabalho, eles conferiram veracidade ao que nós apresentamos. Nós procuramos explicitar de forma bem objetiva e simples a linguagem do trabalho, para que o leitor entre realmente dentro do texto e tenha aquela sensação, né, de que realmente tem a ver com a educação infantil e que consegue passar realmente a mensagem que se propôs a passar, tá? A gente também utilizou um curso contador de histórias que fizemos, é um curso online da Bravo Brasil, tá? É o curso Contador de História 2017. Nós utilizamos esse curso para poder aprofundar um pouquinho as habilidades que os pesquisadores, na verdade, que os contadores de história precisam desenvolver no momento de transmitir essa mensagem para as crianças, né? Então, a nossa pesquisa se baseia nos artigos publicados anteriormente, é uma pesquisa adaptada para o contexto atual, porque ela é uma revisita conceitual de tudo que foi desses 4 anos anteriores do que foi publicado. Desenvolvimento do trabalho. A contação de história é uma das atividades mais antigas e mais presentes no cotidiano das pessoas. Então, narrar, descrever coisas ou fatos que aconteceu no decorrer do dia a dia é uma prática comum. Porém, ao se analisar que a oralidade está presente em nossas relações, vimos que a contação de história é uma das atividades mais antigas e é uma prática milenar, pois preserva o patrimônio histórico da humanidade, permitindo assim que as pessoas tenham acesso no que ocorreu nas histórias de povos e culturas, como, por exemplo, os contos, os mitos e as lendas ao longo dos tempos. A contação de história como uma ferramenta pedagógica pode trazer vários benefícios no contexto escolar. De acordo com as diretrizes curriculares nacionais da educação infantil, em seu artigo 4º, define que a criança é um sujeito histórico e de direitos, e que nas interações e relações, nas práticas cotidianas que ela vivencia, ela pode construir uma identidade pessoal e coletiva, através da brincadeira, da imaginação, da fantasia, onde que ela aprende, observa, experimenta, narra e questiona, e também constrói sentidos sobre a natureza e a sociedade, produzindo cultura. Partindo dessa definição, então entende-se que a criança é um ser social, porque apropria-se de elementos culturais da sociedade no qual ela está inserida. Então, essas relações que são estabelecidas com os adultos que cuidam dela e com seus pares, seja nas interações com a família ou na escola, auxilia no desenvolvimento dela, criando e recriando cultura. Além disso, a contação de história como prática pedagógica na rotina das crianças contribui para o processo de desenvolvimento dos bebês e das crianças pequenas. Auxilia também, pode ampliar a possibilidade das crianças, durante o desenvolvimento dessa prática, estabelecer um vínculo entre o narrador e o ouvinte. E é por meio das narrativas que a criança desperta as sensações de sentimento, mistura de emoções, de como lidar com medo, a raiva, a alegria e a expectativa, a angústia e satisfação. Ouvir histórias auxilia no desenvolvimento comunicativo da criança, inicialmente apoiando-se no emprego não verbal. Então, quando se dá a oportunidade a uma criança descrever, manifestar-se
a respeito da história que foi ouvida, ela pode manifestar-se as várias linguagens, através de gestos, pulos, som, rastejando, equilibrando, chutando, engateando. Enfim, é uma mescla de emoções e conhecimentos culturais representadas por esses sons, gestos, movimentos e fala. Então, sendo assim, sugere, então, que as crianças pequenas e bebês, mesmo não sabendo ler, tenham acesso a livros para reconhecer que as histórias narradas parte desses materiais. E desde muito cedo reconheça os livros como objetos que contêm história e que eles aprendam a manuseá-lo. Porém, a prática pedagógica por meio da contação de história na educação infantil carrega uma intencionalidade nas ações, que consiste na organização e planejamento do educador. Então, deve-se pensar na escolha dos livros para que esse momento seja especial e construtivo na vida da criança. Vygotsky diz que os processos psicológicos superiores que se desenvolvem durante a vida de um indivíduo são o resultado da estruturação autogerada pela criação e uso de estímulos artificiais, signos, dentro de um contexto sociocultural. O Vygotsky buscou sempre nas pesquisas dele mostrar o quanto que o contexto, o quanto que o ambiente tem uma relação de socializar a criança e de torná-la um sujeito histórico, né, um sujeito social. A partir desse conceito, né, que os signos têm muito a ver, e esses estímulos, a criança mesmo acaba internalizando através das práticas que ela vivencia dentro do lar e também na escola, é que surgem, né, esses processos psicológicos. Bom, a arte de contar histórias requer determinadas habilidades, como já foi mencionado, que os educadores precisam se apropriar para poder desenvolver uma atividade pedagógica com eficácia. Então, através do curso que nós fizemos e que apresentamos no trabalho, nós enumeramos algumas dessas habilidades, que é a dicção. A dicção, todo educador que se pretende ser compreendido tem que ter uma boa dicção. Então, na contação de história, a dicção é importantíssima, que as palavras sejam pronunciadas de forma correta, para que a criança se aproprie realmente da forma correta de falar. O volume da voz também é muito importante, porque se você fala muito alto, ou se o educador está falando muito alto, dá a impressão de que está brigando, principalmente para criança pequena, dá a impressão de que está brigando, que está chamando atenção. Se fala muito baixo, às vezes não se faz ouvir, ou dá a impressão de que tem que falar baixinho, cochichando. Então, o volume da voz é importante, manter um volume que seja audível e que seja compreensível para a criança. A velocidade também, na hora do discurso, é muito importante que você mantenha uma velocidade, porque na hora da contação de história, se você acelera muito, dá a impressão de pressa, principalmente em relação às crianças, que têm muito aquele negócio do apego aos personagens. E, na verdade, a velocidade acaba alterando a forma como a criança interpreta, porque se você fala muito rápido, dá a sensação de pressa. Se você fala muito devagar, dá a sensação de que está devagar demais. Então, manter um timbre e o aconselhável, que na questão da velocidade, você tente acelerar quando você quer dar a intenção de que a personagem realmente está com pressa e que você desacelere quando quer passar uma mensagem de paz, de tranquilidade, de harmonia.
a tonalidade, né? Eu tinha falado anteriormente do timbre, e agora a gente volta, né? O timbre, cada pessoa tem o seu, né? Uns mais alto, outros mais baixo, mais grave, mais agudo, mas o importante na questão do contador de história é que se mantenha um timbre que seja agradável para quem está ouvindo, para os ouvintes, principalmente em se tratando do público infantil. O vocabulário. O vocabulário é importantíssimo, porque você não pode usar de um vocabulário muito rebuscado, porque a criança não tem compreensão. Mas também não pode usar um vocabulário qualquer, né, com gírias, com palavras impróprias, que podem assustar as crianças. Então, é manter um vocabulário realmente que esteja de acordo com o público. A expressão corporal fala muito. Para o contador de história, é uma coisa assim, imprescindível, porque a expressão corporal mostra que você está vivendo aquela situação da contação de história e passa segurança e veracidade da mensagem que você está querendo transmitir. E o uso do silêncio, apesar de ser uma coisa que a gente acha que não é tão importante e que até parece que só educadores querem usar justamente porque para fazer silêncio naquele momento, mas o uso de silêncio do contador é importante porque passa a sensação de suspense, entendeu? Passa aquela sensação de expectativa, transmite para a criança a sensação de expectativa. Outro fator que é muito importante que o contador se atenha é o fato da idade das crianças, né? Porque, às vezes, uma história que é escolhida, mas não é adequada para aquela faixa etária. Então, aqui nós enumeramos, né, as idades e os tipos de narrativa, tipo de 1 a 2 anos de idade, as narrativas devem ser simples, curtas, com um vocabulário fácil, entendeu? E que não sejam, assim, muito cheias de detalhes, para que as crianças não se dispersem fácil. De 2 a 3 anos de idade, as narrativas devem continuar sendo curtas e simples, com a linguagem bem apropriada para o público, só que nessa fase, as crianças tendem a prestar mais atenção, né, a alguns detalhes, principalmente das histórias e das personagens, elas tendem a interagir, né, a se identificar com as personagens da história. Então, é preciso ter esse cuidado, né, na busca de histórias que tenham personagens divertidas, que tenham personagens, né, animais, fábulas, para que a criança tenha realmente, faça essa associação e se identifique melhor. De 3 a 4 anos de idade, as narrativas podem ser mais ricas em detalhes, e o vocabulário também pode ser mais rebuscado, só que com cuidado, lógico, que a linguagem não pode ser muito difícil de compreensão para a criança, tem que ser adaptada à faixa etária dela. E o cuidado também com a escolha de histórias que possam assustar as crianças, né? Que possam transmitir uma mensagem de medo, de insegurança, né? Porque nessa faixa etária, as crianças tendem a ter uma dificuldade em separar o que é real do que é ficção. A proposta das instituições de educação infantil deve ter como objetivo garantir à criança acesso a processos de apropriação, renovação e articulação de conhecimentos e aprendizagens de diferentes linguagens, assim como o direito à proteção, à saúde, à liberdade, à confiança, ao respeito, à dignidade, à brincadeira, à convivência e à interação com outras crianças. Né? Brasil 2010, página 18. Isso quer dizer que tanto na escola quanto na educação infantil, no contexto escolar, as crianças, né, têm que estar resguardadas, né, pelos cuidados
né, dos adultos, elas têm que ter esses direitos garantidos que estão em lei, né, direito à saúde, direito à liberdade de expressão e à liberdade de brincar, ter direito a se sentir segura, né, a confiança em quem cuida dela, ao respeito, o respeito pelo que ela fala, respeito pelo que ela expressa, a dignidade de tanto da sua integridade física, né, não sofrer maus tratos, e a dignidade também de ser reconhecida como sujeito histórico e de direitos. Tem o direito à brincadeira e à convivência, tanto com pessoas, né, que não são da sua família, pessoas, professores, educadores, pessoas do seu convívio social, quanto com seus pares, outras crianças, para que ela adquira hábitos, né, sociais. Para finalizar, nós acreditamos que esse trabalho atingiu o objetivo central, que era reafirmar a contação de história como um importante recurso lúdico e pedagógico na educação infantil, na educação de crianças, de bebês e crianças pequenas. Ela é justamente uma ferramenta importante no universo da aprendizagem para as crianças, porque articula o lúdico com o pedagógico e propicia a aquisição de vários conhecimentos que serão permanentes na vida das crianças. Agradecimentos. Agradecemos primeiramente a Deus, que nos deu a oportunidade de concluir este trabalho. Agradecemos aos nossos familiares pelo incentivo estes anos de curso na faculdade e agradecemos à nossa professora orientadora Lívia Viana Ribeiro da Silva por todo o apoio durante a realização do nosso trabalho. O nosso muito obrigado.